A carta de Pedro, no capítulo 1, vamos ver essa recomendação crucial que nos é feita por esse servo do Senhor. É interessante que o versículo 14 começa com uma palavra assim, bem amistosa, né? Como filhos obedientes, Então, veja bem, quando a gente não atende como filhos obedientes, significa que nós somos até filhos, mas que não somos obedientes. Então, como filho obediente, como filhos obedientes, aí vem a recomendação: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo, grave essa palavra santo, porque o tema dessa mensagem é que pessoas santas são frutíferas. Pessoas santas são frutíferas. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Sejam santos vocês também. Veja o comparativo: assim como ele é santo, sejam vocês santos. Veja como é possível você ter uma equiparação com o Senhor na santidade, que é um dos atributos repartíveis de Deus, que Ele entrega para as pessoas, que é dele, mas Ele entrega para as pessoas. Assim como Ele é santo, também. Agora o final, interessante: em tudo que fizerem. Vamos aplicar esse contexto de tudo que fizerem nessa mensagem sobre evangelização, sobre ser frutífero na área de evangelização. Estamos em algumas semanas, no início desse ano frutífero, falando sobre a frutificação na evangelização. Durante o ano vamos entrando na frutificação da vida pessoal, da vida familiar, na vida profissional, vamos entrando em tudo que envolve a nossa vida, mas a base é ser frutífero na evangelização, ser frutífero para a glória de Deus, porque esse fruto da evangelização glorifica a Deus. Levar pessoas a Cristo, arrancá-las do inferno, do sistema do mundo, dar um destino eterno para elas, glorifica a Deus. Por isso que a base da vida frutífera, nessa estrada boa que estamos caminhando, é você poder ganhar almas, é você trazer pessoas a Cristo, levar pessoas ao conhecer o Senhor. E aqui dizem tudo que fizerem. Então vamos olhar especificamente na evangelização. Então, na forma de evangelizar, precisa ser santo. Precisa ser santo para evangelizar. O propósito dessa mensagem, antes de nós orarmos, passar para vocês, é indicar que sem santidade não é possível produzir salvação de almas com todos os resultados que isso traz. Não é assim simples. Salvou uma alma, ela saiu do inferno e foi para o céu. Isso é um resultado, mas tem muito mais. Tem resultados para Deus, quando uma alma é salva, tem resultado para a pessoa que é salva, e tem resultado para aquele que evangelizou a pessoa, aquele que conduziu a pessoa à evangelização. E sem santidade até é possível ter alguns resultados. Alguém foi salvo, Deus foi glorificado, e o pecador também mudou o destino eterno dele, ele agora é um salvo. Mas e quem evangelizou, teve resultado na vida dele? Ser frutífero e dar resultado para Deus, para as pessoas e para si mesmo, é resultado de uma pessoa santa. Só os santos fazem isso. Vejam bem, eu não quero me prolongar nessa palavra inicial, mas eu preciso dizer isso. Notem bem, há pessoas que pregam o evangelho e vão para o inferno, há pessoas que ganham almas e vão para o inferno. Certa vez, os discípulos disseram para Jesus: tinha umas pessoas falando no teu nome, te curando no teu nome, nós falamos para eles pararem, ficarem quietos. Jesus falou: de jeito nenhum, deixa eles fazerem. Importa que o evangelho seja pregado. Deixa eles pregarem. Não quer dizer, porque eles disseram: não andam conosco, não são dos nossos. Não estou entrando no mérito teológico da coisa, sendo salvos ou não eram, mas não são dos nossos. Muitas pessoas fazem sinais em nome do Senhor e Jesus vai dizer para eles: eu não os conheço, não sei quem são. Então, irmãos, é possível ganhar almas, evangelizar pessoas, Deus ser glorificado, a pessoa ser salva, e quem fez esse trabalho não ter resultado na vida dela, por falta de santidade. A Bíblia diz: como são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. O que quer dizer isso? Como os caminhos daqueles que anunciam a salvação são aplanados, são endireitados, a estrada fica boa para aqueles que anunciam a salvação. Esse é o resultado para as pessoas santas que são frutíferas na evangelização. Elas ganham almas, povoam o céu, glorificam a Deus, tiram pessoas do inferno, ajudam pessoas, mas elas têm uma vida também aplanada. Ela tem pés bonitos. Dá uma olhada no pé do seu irmão, vê se ele é bonito. Eu sei que está de sapato, de sandália, mas imagina. Eu não falei para cheirar, só falei para ver se é bonito. Imagina. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor.
Nosso Deus e Pai, mais uma vez com grande alegria nos reunimos em torno do Senhor, do louvor ao Teu nome e da nossa necessidade de Te adorar e de Te servir. E queremos que o Senhor nos ajude. E a ajuda que precisamos agora é a revelação da Tua palavra. É que o mesmo Espírito que inspirou pessoas a escreverem, o mesmo Espírito que está em nós e que mantém a Bíblia viva, ele se revele agora trazendo exatamente aquilo que na inspiração foi revelado. Aquele sentimento e aquele propósito que os homens, escritores e mulheres que estavam participando daquele contexto, o Senhor, tiveram quando a inspiração for feita. Que também venha sobre nós isso. E eu falando, os irmãos ouvindo, todos nós sejamos envolvidos por esse espírito de revelação. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. E nós queremos vida pela Tua palavra, queremos vida e poder pela Tua palavra. Então venha sobre nós nessa manhã, uma vez mais, e nos enche da Tua presença por meio da revelação da Tua palavra, que traz vida a todo aquele que crê. Nós dependemos de Ti, nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Todos digam glória a Deus e amém. Podem tomar. Primeira ideia que me vem à mente, olhando para esse texto, e eu vou tentar usar alguns minutos para explicar para vocês por quê, são os conflitos. Os conflitos. Conflito é inerente da natureza humana. Ser pessoa envolve ter conflito. O que é o conflito? O conflito é um choque de interesses. E todas as pessoas têm choque de interesse. Isso gera conflito. Nós estamos agora vendo que esse conflito, sabemos que esse conflito, e ele está sendo manifestado no campo político, no campo econômico, lá na parte da Ásia, Europa, onde está acontecendo uma guerra. O que acontece numa guerra? Conflito entre instituições. Por quê? Por causa da política, da economia. Então isso gera um conflito. As instituições têm conflitos entre si, tem guerras entre si. Os times de futebol são instituições e têm conflitos entre si. Alguns chegam a ser até nocivos entre os torcedores e tantas coisas acontecem por causa dos conflitos. Então as instituições têm conflito. Mas nós vamos além disso, e o que eu quero abordar hoje com vocês é o conflito interior. Porque cada pessoa traz consigo, traz no bojo da sua vida, traz dentro de si o conflito interior. Tem conflitos de ordem espiritual e muito gritantes e graves que conduzem a pessoa até o inferno por causa desses conflitos interiores, porque esses conflitos viram crise. A tendência do conflito é a crise. Quando há um conflito, seja nesse âmbito mundial, entre uma nação e outra, há uma crise, que é a guerra. Quando há um conflito entre uma pessoa e outra, há uma briga, um casal ou amigos, há uma briga, porque é a crise resultada do conflito. E quando uma pessoa tem conflito no seu interior, a tendência é isso virar uma crise na vida dela. Ela tende a ter uma luta interior. A Bíblia fala de um conflito que envolve a eternidade. Gálatas capítulo 5 fala: a carne e o espírito guerreiam entre si. É um conflito interior. Da carne que deseja o pecado e do espírito que deseja a santidade. Há uma luta, um conflito que pode virar crise na vida de uma pessoa, e a tendência é virar crise. Nesse confronto que tem no interior de interesses, do interesse da carne e do interesse do espírito. Mas o conflito não está só nisso. Até de questões pequenas, como um adolescente que começa a entender a vida e começa a pensar o que vai ser o meu futuro. E aquele que vai entrar na faculdade começa a pensar: eu vou estudar economia ou eu vou estudar direito. E tudo isso vai gerando conflito. Eu gosto da Maria ou da Antônia? É um conflito para o adolescente, para o jovem. É um conflito saber que não tem recursos para pagar todas as contas do mês e precisa andar na corda bamba. Enfim, nós temos conflitos. Ontem à noite eu passei numa padaria e depois de pegar o que eu precisava, eu estava na fila do caixa. E estrategicamente, quase que malignamente, eles colocam a fila num corredor da morte, onde de um lado tem aqueles doces deliciosos e do outro tem aqueles outros doces deliciosos. E eu passo no meio daquilo, olhando para os lados, e olhando um, pegando um, levantando e abaixando, e pegando outro, levantando e abaixando, e alguém atrás de mim que me conhecia disse: pastor, está numa luta aí, né?
doido para comer um docinho. Eu falei, verdade, irmão, eu fico olhando as calorias que tem no negócio. E aí vem aquele conflito interior entre o desejo de não engordar mais ou diminuir um pouco o peso e a vontade de comer aquelas guloseimas deliciosas da padaria. Resultado moral da história, não olhe de lado. Mas é um conflito. É um conflito. Pessoas que querem comer coisas e não comem porque elas querem emagrecer ou não querem ganhar peso. É um conflito. Nós vivemos debaixo de conflitos. Agora tem conflitos que viram crise. E a tendência natural do conflito é virar crise. Percebam as minhas palavras que são medidas. A tendência natural. Não é necessário que vire crise, eu vou provar para vocês. Mas a tendência normal é virar crise. Se não tomarmos providência, se não soubermos o que fazer, vai virar crise. Se deixar a vida nos levar, os conflitos que nós temos no nosso interior vão gerar crises. Conflitos entre pessoas terminam em separação, em divórcio, entre pessoas que trabalham juntos, entre desfazer... sociedades, enfim, os conflitos viram crise quando não se sabe lidar com eles. E nós temos conflitos. Não há quem não tenha. Todo mundo tem conflito. Todo mundo passa por conflito. Precisamos saber lidar com eles. E Deus tem conflitos. Deus tem um conflito no interior dele. E se nós observarmos o conflito que Deus tem e como Deus lida com ele, nós vamos pegar o caminho que vai nos levar a entender como que nós podemos lidar com os nossos conflitos. Porque Deus tem conflito, mas Deus não tem crise. Vamos falar isso? Deus tem... A crise não é uma possibilidade para Deus, embora Ele tenha conflitos no seu interior. Mas a crise não é uma possibilidade para Deus. Ela não existe para Deus. Pessoas têm conflito e normalmente os conflitos levam às crises. Porque elas não aprendem com Deus como lidar com os conflitos. O caminho é o mesmo que Deus segue. Ele faz, o que Ele faz está revelado nas Escrituras, mostrado na história, inspirado para servir para nós de como nós devemos fazer para, diante dos conflitos, não permitirmos que surjam crises na nossa vida. Nós vamos procurar aprender isso com Deus hoje. Deus tem conflitos, mas os conflitos não o têm. Nós temos conflitos e a tendência é que os conflitos nos tenham, nos possuam, a ponto de nos envolver de tal forma que passamos a ter o resultado do conflito em nós, que é a crise. E a crise é que traz dor. O conflito não traz a dor. O conflito traz dificuldade, mas não traz a dor. A crise traz a dor. O conflito inquieta, mas a crise destrói. Deus não pode ser destruído porque a crise não encontra lugar em Deus. Embora Ele tenha conflito. E por que eu digo que Ele tem conflito? Primeiro porque Ele é uma pessoa, e toda pessoa tem conflito. Toda pessoa é feita de um interior. E Deus é espírito, e é uma pessoa. Ele sente, Ele chora, Ele se alegra. Ele é um Deus presente, participativo. Ele tem as características de pessoa. Então Ele tem conflitos no seu interior. Mas as crises não dominam sobre Ele. Não resultam dos seus conflitos, porque Ele sabe lidar com o conflito. E nós vamos olhar isso nesta manhã. Vamos falar sobre o conflito divino. O conflito de Deus nasce por causa dos seus atributos. Atributos são características da personalidade que formam a pessoa. E é por causa dos atributos que formam a pessoa, da personalidade dela, que nascem os conflitos. Vocês já viram como as pessoas reagem diferente aos mesmos problemas? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que para uma pessoa, uma mosca é um monstro, e para outra pessoa, um monstro é uma mosca? Vocês já perceberam que as pessoas têm atitudes diferentes na mesma situação? Alguém que é apaixonado por doce como eu, passa naquela fila da morte da padaria e fica numa luta interior, num conflito terrível, e tem outros que passam sem nem olhar para o lado. Que absurdo isso! As pessoas reagem de forma diferente quanto a conflitos. Tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma para definir qual é a vida profissional deles, com quem vai casar, mas tem gente que vive com um conflito interior terrível, e já chegou numa idade até avançada e ainda não se definiu nem profissionalmente, nem sabe o que vai estudar.
Os conflitos são diferentemente tratados no interior das pessoas, porque depende da forma como as pessoas são, dos atributos que ela tem. É por isso que Deus tem alguns atributos que são repartíveis, que são essenciais para a vida, para a formação da personalidade. E eu chamo de atributos repartíveis, são aquelas características que Deus tem nele e Ele entrega para quem busca, para quem quer, para quem pede, para quem se aproxima dele. Tem coisas que Deus nunca vai entregar. A onisciência Deus nunca vai dar para ninguém, mas nós não precisamos da onisciência. Deus não vai entregar o que nós não precisamos, a onipotência. Não vamos. Tem umas pessoas no mundo que tem algum pouquinho de poder, de potência e já causa tanta desgraça. Imagina se tivesse onipotência. Então Deus não entrega alguns atributos, é só dele. Mas alguns atributos Ele reparte com a gente. Ele entrega para a gente e Ele sabe lidar com esses atributos muito bem. Ele sabe lidar com esses atributos, e esses que Ele reparte com a gente, que estão dentro dele, geram os conflitos. E esses conflitos dentro de nós, pelos mesmos atributos que Ele reparte com a gente, também geram os conflitos. E aí nós precisamos saber lidar. Vamos aprender com Deus? Quem está interessado nisso? Será que eu consegui instigar vocês a aprenderem como lidar com os conflitos, para evitar as crises? Para vencerem as crises? Espero que sim. A galeria está interessada aí, irmãos? Então vamos lá, vamos seguir para entender o conflito de Deus. Vamos olhar alguns atributos, não vamos ver tudo, mas vamos ver os 4 atributos que geram o conflito em Deus, e que Ele lida com esses conflitos para eliminar a crise, e não a crise em Deus. Vamos ver. Ele é santo, o primeiro atributo. Fica irado, o segundo atributo. O terceiro, Ele é justo. E quarto, Ele é misericordioso. 4 atributos de Deus, e tudo isso ao mesmo tempo. Vamos repeti-los? Vamos lá? Ele é? Como é que Ele fica? E o que Ele é? E também? Pensem um pouquinho, deixa um pouquinho na tela. Eu sei que vocês são doidos para me filmar, que me acham muito bonito, mas deixa um pouquinho na tela. Ele é santo, irado, justo e misericordioso. Pegue tudo isso e faça conviver dentro de uma pessoa. E que tudo isso haja dentro do que realmente cada uma dessas coisas representa. Cada um desses atributos representa. Está aí a fórmula para vencer conflitos e não virar crise. É tudo isso aí. Veja, Ele é santo. O que vai sempre ser preservado em Deus é a santidade. Amém? Podem tirar agora para que as pessoas me admirem. Isso. O que vai prevalecer sempre em Deus é a santidade. Então Ele vai preservar a santidade acima de tudo. Quando Isaías viu o Senhor, o que destacou-se nos atributos que ele falou? Ele viu o Senhor, veja bem, ele diz, eu vi o Senhor assentado num trono. Deus no trono quer dizer com todos os seus atributos presentes. Ele viu Deus como Deus é, com tudo que Deus é. Ele diz, eu vi ao Senhor, eu vi os seus atributos. O que ele gritou? O que os serafins, Isaías não, os serafins, é a passagem de Isaías. O que os serafins gritavam quando viam o Senhor? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles ficavam ao redor do trono gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque o atributo principal de Deus é a santidade. É a santidade que faz Deus ser Deus. E da santidade derivam e mantêm-se todos os outros atributos de Deus. Ele é santo. Sendo santo, Ele não suporta o quê? O pecado. Sendo santo, Ele não suporta o pecado. Então nasce dentro dele um outro atributo que Ele tem de pessoalidade, de ser pessoa. Nasce o atributo da ira. Nasce o atributo da ira. Por quê? Porque a santidade dele gera repugnância ao pecado. Então ele fica com repugnância ao pecado. E nasce dessa repugnância a ira. Ele fica irritado com o pecado, irado com o pecado. Agora o pecado não é um coronavírus que está aí, um vírus passando por aí. O pecado se aloja em pessoas e é praticado por pessoas. Então Deus Santo olha para as pessoas e vê o pecado neles e Ele fica como irado. Ele olha para a pessoa que está pecando e Ele fica irado com o pecado. Ele não suporta o pecado, porque Ele é santo, Ele precisa preservar a santidade dele. E quem é santo não suporta o pecado.
Pessoas que se divertem com o pecado, que se alegram com o pecado, ou que praticam o pecado, ou que falam do pecado com liberdade, com alegria, com prazer, essas pessoas já jogaram a santidade para longe delas há muito tempo, porque a santidade repugna o pecado, não aceita o pecado, mas aí precisa saber lidar com o que está acontecendo. Vamos sair metralhando os irmãos que pecam, eu vou ficar aqui no púlpito pegando o irmão que peca, porque eu sou santo e fico irado com o pecado, e vou expulsar da igreja, e vou matar as pessoas, e vou fazer o quê? Como é que eu vou agir? Porque Deus fica irado, e Ele age. Por quê? Porque o pecado exige uma resposta. Deus olha para a sua santidade, sente a sua santidade, vê o pecado, nasce a ira. Isso exige uma resposta por causa do terceiro atributo dessa mensagem. Ele é justo. Ele mesmo disse: o salário do pecado é a morte. Então é necessário que o que peca sofra. É necessário que o que peca pague pelo seu pecado. Porque a santidade traz a ira, e a ira exige justiça. A ira exige justiça, e é isso que Deus faz, é exatamente isso que Deus faz. Ele não nega a sua santidade, ao contrário, Ele preserva a sua santidade. Ele não nega o seu sentimento, pelo contrário, Ele manifesta o seu sentimento e deixa esse sentimento aparecer. Ele se ira. Quantas vezes na Bíblia nós encontramos a própria palavra dizendo que Deus ficou irado? Tive um encontro com uma pastora, pseudo-pastor, não é pastor. Hoje em dia é uma palhaçada o que está sendo feito por aí. As pessoas se consagram, se ungem, falam besteira, falam o que quer, e um monte de idiota segue essas pessoas. Uma pseudo-pastor, eu tive um debate na rádio musical sobre ser pastor e ser evangélico, ser crente e ser gay. Vai conversar com um gay crente. Deus é amor. Não é a ladainha de sempre? Deus é amor, Deus ama, independente, Deus ama, Deus... A Bíblia fala outra coisa. Romanos, dá uma olhadinha comigo. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Aqui não está exclusivamente tratando de homossexualismo, aqui trata de todo tipo de iniquidade, mas está lá no contexto, é só ler, e de forma clara, não tem meio termo, falando sobre isso. O termo bíblico, vocês sabem, diz lá, trocam o uso da mulher natural da mulher, o homem pelo uso do homem, falam na vida sexual. A Bíblia é muito clara sobre isso. Versículo número 5 do capítulo 2. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então o juízo de Deus é justo. Deus é santo, Ele não pode ser indiferente quanto ao pecado. Então Ele fica irado e tem necessidade de punir o pecador, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso, o quarto atributo. Ele é misericordioso. Ser misericordioso não é passar pano quente. É pano quente a expressão? Não, como que é? É isso mesmo? Passa a mão na cabeça, dá uma floreada no bicho. Ser misericordioso não é isso, mas Ele é misericordioso. Não é fazer vista grossa. Ser misericordioso não é fazer de conta que não tem o pecado. Ser misericordioso não é deixar para lá, não falar nada, deixa lá o pecado, não fazer nada, porque se fizer isso, vai afetar o senso de justiça, vai afetar a ira, e isso vai afetar a santidade. Ele é misericordioso, mas tem que fazer algo. Ele tem que fazer algo, porque Ele é misericordioso, mas Ele não suporta o pecado. Então Ele planeja sempre alguma coisa para manter sua santidade, sua ira, seu senso de justiça, junto com a misericórdia. Ele não nega a si mesmo. Ele não pega um atributo e joga fora para fazer outro prevalecer.
Ele sempre tem uma forma criativa em todas as histórias bíblicas, vou mostrar algumas delas para vocês. Ele tem sempre uma saída para isso, para lidar com o seu conflito, para manter sempre a santidade, a ira, a justiça e a misericórdia caminhando juntos. Ele precisa fazer alguma coisa, mas ele é misericordioso. Ele precisa bater no filho, mas ele não quer bater. E se ele bater, ele vai bater com desejo de correção. É o pai que faz assim. Não é por vingança. Estou ofendido. Quantos pais estão errando tanto no tratamento dos filhos? Quantos líderes estão errando tanto no tratamento das pessoas? Quantas pessoas estão errando tanto no tratamento dos outros, porque eles veem a coisa, eles talvez sejam santos, e eles veem o pecado, o erro, e ficam irados, e aí eles querem fazer justiça, mas vão num sentido vingativo, vão querer fazer a justiça no sentido de vai ter que pagar. O versículo predileto é que ele semeou, vai ter que colher, vai ter que engolir tudo agora. Vai ver só, a derrota dele vai ter sabor de mel na minha boca. Vai ver só. É assim. Quantos estão errando tanto por isso? Não vendo a hora que Deus faça a justiça e acabe, e destrua, e mate. Jonas, a santidade de Deus, a ira de Deus contra um povo. Jonas, o senso de justiça, acaba com esse povo, Senhor, destrói eles. Eu não vou, aí Deus manda, ele acaba indo. E depois ele vai lá e fala assim: eu sabia, tu não ia destruir mesmo? Não ia, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é misericordioso, por isso que eu não queria ir. Porque Jonas, fala para o seu irmão, o profeta. Não era um qualquer não, era Jonas o profeta. Não sabia lidar com seus conflitos interiores. Não absorvia de Deus os atributos que Deus tem, para na somatória deles, lidar com os conflitos e não deixar virar crise. Jonas não sabia. Será que nós temos tanta facilidade de saber, como nós talvez, na nossa soberba, nós achamos que sabemos? Será? Vamos ver alguns exemplos de como Deus tratou esses 4 atributos em situações. Primeiro, no Éden. Ele ficou irado com a desobediência. A santidade dele estava em jogo. Ele ficou irado com a desobediência de Adão e Eva. Ele foi justo ao punir eles com consequências. Irmã, toda essa dor aí no parto, viu, Jaqueline, que está em casa? Deus foi justo. Esse trabalho pesado, tudo que tem que fazer para viver e pagar as contas, Deus foi justo. Em punir com consequências, mas ele foi misericordioso ao tirá-los do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente daquele jeito. Porque o fruto da árvore da vida que estava no jardim era um fruto que eles poderiam comer livremente antes de cometerem o pecado. Mas quando eles cometeram, Deus tirou eles do jardim, porque se eles comem do fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna no pecado. Deus os poupa, é um ato de misericórdia, não é um ato punitivo, é um ato de bondade, de misericórdia de Deus. E como se não bastasse, Deus ainda percebe que eles estão fragilizados fisicamente e faz roupas para ele e veste eles. Num ato de misericórdia, representando a nossa nudez espiritual, que Jesus veio ao mundo para poder nos cobrir da nossa nudez espiritual. Veja como Deus trabalhou com todos os seus atributos. Ele manteve a sua santidade, ele ficou irado, ele foi justo, mas ele foi misericordioso. Vamos ver outro exemplo, no dilúvio. Deus está irado com a iniquidade de todo o povo da terra. Ele é justo ao decretar a destruição de toda a terra, porque o pecado tinha que ter uma consequência, e ele ia destruir a terra, mas ele pratica a misericórdia, chamando um ancião e dizendo: construa uma arca, e pregue, chame as pessoas para entrar na arca, e quem entrar na arca vai ser salvo dessa destruição. Ele está sendo misericordioso, e a arca representa Jesus, que é a possibilidade de escaparmos de um mundo que está indo para a destruição, que está indo para o dilúvio, que dessa vez será em fogo, um dilúvio de fogo sobre a terra, diz o apóstolo Pedro, que vai consumir e destruir todos os elementos da terra.
E Deus é misericordioso, enviou uma arca chamada Jesus, e aquele que entra na arca chamada Jesus vai ficar livre dos seus pecados e da destruição. Ele sempre tem uma ideia criativa para lidar com o seu conflito interior. Ele não destrói atributos para poder lidar com as situações. Por isso que Deus não tem crise. Você quer não ter crise? Aprenda com Deus. Vamos olhar, eu já citei Nínive. Ele ficou irado com a maldade da cidade, foi justo ao decretar a destruição da cidade, mas ele pratica misericórdia enviando um profeta. Veja como ele trata, ele envia um profeta: arrependam-se, mudem, sejam diferentes, não vivam desse jeito, não façam as coisas na cabeça de vocês, não deixem a carne prevalecer, e o profeta vai falar. Deus sempre criando, o profeta representa Jesus, que é aquele que veio para dizer: este é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o profeta. Todo aquele que receber Jesus será salvo, e quem não crer nele já está condenado. Ele é o profeta que veio anunciar: vai ser destruído, tudo vai ser destruído, você vai ser destruído. Mas se crer no profeta, você vai prosperar, você vai viver, você vai vencer. Deus está lidando com seus atributos para não virar crise. Veja no Novo Testamento uma parábola, a parábola do filho pródigo. Deus representado no pai, que quer manter a santidade da casa e da família, não quer que vire bagunça, não quer que vire coisa qualquer. Ele fica irado com toda certeza, quando o filho chega para ele e fala: me dá minha parte da herança que eu vou embora. Ora, está querendo a herança antes do pai morrer. Ele não quer o filho ir embora, ele fica irado no seu interior. Então ele tem ira com isso, mas ele é justo quando ele deixa o filho sofrer. Outros pais erram tanto, por isso das crises, não deixam os filhos sofrer, não deixam, ficam paparicando. O filho faz besteira e fica do lado ali querendo ajudar para evitar consequência, fica ali querendo, porque não entende atributos, não sabe lidar com eles, e por isso vem as crises. O pai é justo, o filho vai embora, passa a necessidade, o pai não manda telegrama, e-mail, não vai atrás, não manda uma comitiva, não vai lá no lamaçal onde está o filho comendo comida de porco: por favor, volte para casa, por favor, eu não consigo viver sem você. O pai deixa sofrer, ele deixa sofrer, mas ele é misericordioso. Quando o filho volta, ele está de braços abertos para receber o filho. Ele é misericordioso, ele está pronto a não jogar no rosto, ele está pronto a dar anel, a dar sandália. Ele é misericordioso, ele está pronto a perdoar. Na verdade, ele já perdoou, ele está pronto a receber, porque ele é misericordioso. O pai lidou com a santidade da casa, preservou a casa. O pai lidou com a sua ira e deixou o filho sofrer para ser justo, mas não esqueceu da misericórdia para depois receber o filho arrependido de volta. Representa Jesus, que está de braços abertos, dizendo: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Aleluia, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Representa Jesus, representa Jesus. Vocês percebem que toda a mensagem de Deus conduz a Jesus? Tudo que Deus fez na história representa e volta-se para Jesus, porque Jesus é Deus encarnado, mantendo os atributos. Jesus é o próprio Deus, porque até aqui eu poderia estar falando para alguns que têm um conceito que Deus é uma luzinha na eternidade, que Deus é um ser extraterrestre, que Deus não tem nada a ver com essa terra, porque Ele é Deus e nós somos homens. Mas Jesus é o Deus que toma forma de homem, encarne e mantém os atributos, e Jesus vem e vive nesse mundo. Vive como? Santo. Vive mantendo em alguns momentos a ira, vive em outros momentos e sempre praticando justiça e exercendo misericórdia. Jesus, tudo vai para Jesus, tudo é encaminhado em Jesus. Isso não é uma novidade, para alguns pode ser, mas 2000 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, já tinha um profeta chamado Isaías falando isso. Quem era Jesus?
Verbo de Deus, o encarnado, que lida com os conflitos internos e não tem crise. Jesus não tem crise. Podem se levantar no mundo inteiro contra ele, ele continua sabendo quem ele é. Podem negá-lo, prevaricar contra ele, abandonar o melhor, o maior pastor, evangelista que pode existir, pode negar o nome dele, cair, se escandalizar, ele não coça a cabeça. Jesus não tem crise, ele não pensa em nenhum momento, será que valeu a pena o que eu fiz? Ele não tem crise, ele sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e tem muita gente que não dobrou diante do sistema de Satanás, e não se entrega ao poder maligno. Jesus não tem crise, porque ele lida com os conflitos, e agora ele vem lidar com os conflitos em carne, para que essa minha mensagem não seja uma mensagem do céu, no sentido de que acontece no céu com o Deus Todo-Poderoso assentado no trono, mas acontece com um homem encarnado, alguém que tem conflitos e lida com os conflitos e não deixa os conflitos virar crise na vida dele, porque a crise, irmãos, vai destruir a essência do cristianismo, que é santidade, e quando perde a santidade, tudo que faz vira pó aos olhos do Senhor. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não verá no sentido temporal e não verá no sentido eterno. Sem santidade fica longe de Deus. Vamos observar como Isaías tinha razão. Por que Isaías tinha razão? Jesus subiu na cruz, mas não estava sozinho. Alguém pode pensar, mas o Pai o abandonou, como ele não estava sozinho? Ele não estava sozinho, tinha 2 ladrões do lado dele. Não. Ele não estava sozinho porque ele subiu com os seus atributos na cruz. Ele subiu com santidade na cruz porque ele nunca pecou. Ele subiu com santidade aos 33 anos e meio de vida. Tem gente que com 10 anos já tem tanto pecado. E ele subiu com 33 anos sem nunca ter conhecido o pecado. Ele subiu na cruz com santidade. Ele levou a santidade. Por isso ele suportou o maior conflito que alguém pode ter. E não virou crise para ele. Ninguém toma a minha vida, eu a dou, porque eu tenho o poder de dar e depois de tomá-la de volta. Ele não foi uma vítima, ele se entregou. Ele se ofereceu como uma ovelha muda, vai para o matadouro, diz Isaías. Por quê? Porque ele tinha atributos que geravam conflitos, mas ele sabia lidar com os conflitos e não deixar que os conflitos produzissem crise na vida dele. Ora, agora não é o Deus no céu, agora é o Deus na terra, igual nós, da mesma essência física que nós, passando as mesmas coisas que nós passamos, e sabendo lidar com os conflitos, e não permitindo a crise se estabelecer na vida dele. Olhem lá, Isaías 53. A ira de Deus estava sobre Jesus. A ira de Deus estava sobre Jesus. Isaías 53. A última parte do versículo diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que a ira de Deus estava sobre Jesus? Porque quando Deus olha para Jesus, o que ele vê? Pecado. Mas não era o pecado dele, era o meu pecado e o teu pecado. A ponto de Jesus na cruz dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como que dizendo, fiquei só, o Senhor não está nem mais, o Senhor virou o rosto para mim. O meu pai virou o rosto para mim. Não era para ele, é por causa do pecado que o encobriu, que estava sobre ele. O pecado veio sobre ele, todos os nossos pecados foram sobre Jesus. A iniquidade de todos nós caiu sobre ele. O juízo de Deus foi feito em Jesus. O versículo 5 diz: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O pecado tem consequências, é a morte, é a destruição. Ele foi destruído ali na cruz,
por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque a justiça de Deus tinha que prevalecer. Deus tem que manter a sua santidade, e Ele está irado com o pecado caiu sobre Jesus, Jesus sugou para si, chupou para si, trouxe para si toda a iniquidade anterior, do tempo dele e posterior, a minha e a tua. Ele levou sobre Ele todos os pecados, e Deus se irou naquele momento. Disseram para ele: livra-te, sai da cruz. Ele não podia sair da cruz, porque Deus estava irado por causa do pecado que estava sobre ele. Mas o versículo 11 fala que a misericórdia triunfou quando Jesus ressuscitou e recebeu um nome sobre todo nome nos céus e na terra. O versículo 11 diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aleluia, aleluia. O último brado de Jesus na cruz foram essas palavras em João 19:30: está consumado, está feito. O que estava feito? O que estava feito? Um grande conflito dentro de Deus, que não gera crise em Deus, está consumado. A santidade está mantida no céu. A ira de Deus foi atendida com a punição. A misericórdia de Deus prevaleceu, porque agora todo aquele que crer e receber Jesus será salvo, não será mais condenado pelo pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem crise, 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 não tem crise. Como são felizes aqueles que sabem lidar com a crise, porque aprendem com o Senhor Jesus. Não negociam santidade. Não a paixão, uma vontade, um impulso, uma necessidade, não. Minha santidade vai ser mantida, porque Deus disse: sede santos como eu sou santo. Minha santidade. Mas eu vou me irar. Vai. Você não vai ser um frouxo. Você não vai ser um condescendente com o pecado, com o erro, com a maldade. Vai se irar. Você vai ser justo. O que é certo, e vai ser louvado. O que é errado, vai ser condenado. Vai ser dito, vai ser falado. Você é justo, mas você é misericordioso. Não é para destruir, não é para se vingar, é para colocar no prumo, para andar corretamente. Aleluia. Zacarias, ele vivia num tempo que a nação de Israel sofria muitas consequências por causa dos pecados dos seus antepassados. Dificuldades políticas, econômicas, sociais e religiosas causavam ao povo um sofrimento muito grande. Eles haviam acabado de sair de um cativeiro. Estavam voltando à sua terra para reconstruir tudo o que tinha sido perdido. No capítulo 1 de Zacarias, no versículo 2, diz que o Senhor ficou muito irado com o pai de vocês. Zacarias está apresentando o quadro. Sabe por que vocês estão vivendo tudo isso? Porque Deus ficou muito irado com seus antepassados por tudo que eles fizeram. Como nós temos que pensar na nossa descendência. O que nós estamos fazendo hoje vai gerar um resultado para quem vem depois da gente. Vai produzir um resultado para aqueles que vêm depois da gente. Quanta gente irresponsável, quanta gente que vai fazendo o que dá na cabeça, o que quer, e destrói uma série de coisas, não só no tempo dela e nela, mas para um monte de gente para o futuro. O Senhor ficou irado, e muito irado com os pais de vocês. Mas o que Deus faz? Ele sempre dá uma saída. Ele manda profetas. Foram mais de 40 profetas
que se levantaram para Israel naquele tempo, chamando os pais deles ao arrependimento. Ele levanta profetas. E a resposta foi favorável dos pais deles aos profetas. No versículo 6 diz, Zacarias 1, 6. E não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim, estes se arrependeram. Alcançaram. Quantas vezes que a profecia desse altar tem conseguido alcançar a sua vida? Não. Eu passei da minha infância ministerial e eu não meço se está alcançando vocês pelo número de aleluias que vocês dão, pelos aplausos que vocês dão. Eu não meço se alcançou as profecias que eu falo desse púlpito pela alegria ou pela dor que vocês sentem pelo que eu estou falando. Eu só meço se está alcançando vocês pela mudança de comportamento e de vida, de atitude, de posicionamento. Não adianta dizer que eu sou sábio, não adianta dizer que eu sou conhecedor, nada disso mais me impressiona. Lá atrás podia impressionar, hoje nada disso me impressiona. Hoje só me impressiona uma pessoa que a profecia desse altar mexe com a vida dela a ponto dela mudar a postura dela, a ponto dela mudar o comportamento dela, porque é isso que aconteceu aqui. E o profeta diz, mas as palavras dos profetas que eu enviei alcançaram os pais de vocês? Sim, eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Quando damos uma resposta à pregação que recebemos, o que acontece depois? Vem promessas. A última coisa que eu falo na minha mensagem é que vem promessas. Mas não é a primeira coisa que os pregadores estão pregando para atrair as pessoas. Mas na Bíblia é a última coisa que acontece. Deus ficou irado, enviou o escape através de profetas, eles ouviram, se arrependeram, e depois no versículo 17, diz assim, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor consolará novamente a Sião, e escolherá Jerusalém. Agora vem as promessas, agora vem tudo de bom, para a nossa vida prática, quando os conflitos no nosso interior são tratados sem que a gente permita que a crise domine. Não é triste ver pessoas que confessam a fé, mas quando surgem as situações dos conflitos, parece que a fé não existe. A crise se estabelece. E como que a crise se mostra? Pelo emocional, pelas atitudes, pelo comportamento, pelas palavras, pelas decisões. A crise se mostra. Como as pessoas têm dificuldade de lidar com seus conflitos interiores. Mas ainda bem que estamos nessa escola que Deus nos colocou. E o nosso professor, ele é bem misericordioso. Ele está olhando para a gente, ele não nos abandonou. A nossa resposta que Deus espera não é a busca das promessas, é a busca do perdão. Lamento que tanta gente está ensinando que o que Deus espera é que a gente creia nas promessas. Que Deus espera que a gente creia no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. Isso que Deus espera de resposta. E as promessas, esquece delas. Aquele que fez é fiel para cumpri-las e não precisa nem ser lembrado delas. Esquece delas. Deus não precisa ficar sendo cutucado toda hora, e minha dor, e meu problema, e o Senhor não vai resolver, e o Senhor não vai tratar. Não! Banhe-se no sangue de Jesus Cristo, ouça os profetas, e vocês prosperarão. Todos aqueles que estão correndo atrás de promessa têm prazo de validade na fé.
Todos aqueles que vivem o tempo inteiro atrás de Deus faz, Deus dá, estou buscando, estou na campanha para buscar, para ter, eu vou ter, passa o tempo, não tem, e frustra, decepciona, vira mais um desviado, que nunca foi crente, mas nas estatísticas é mais um desviado, porque só correu atrás de promessa, mas quem corre atrás do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, esse nada poderá separá-lo do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem anjos, nem principados, nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque respondeu positivamente ao sangue da cruz, respondeu positivamente ao perdão dos pecados, aprendeu a lidar com seus conflitos, aprendeu a tratar com eles, lembrando sempre, se eu estivesse numa aula eu diria, marque que vai cair na prova, sobre tudo que deve preservar é a santidade, é da santidade que vai derivar todas as coisas. Pode ter tudo, perdeu a santidade, nunca verá o Senhor, nunca verá o Senhor. Manteve a santidade, pode perder tudo, mas a santidade, mantendo ela, tendo a disposição de manter, vai fazer você e eu mantermos os outros atributos. Vamos ficar irados. É impossível uma pessoa santa não olhar para o pecado e ficar irado com o pecado. Se é condescendente é porque não é santo. Mas ao orar pecado vai querer punição, mas ao mesmo tempo vai ter misericórdia, e conhece o caminho que foi estabelecido por Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A resposta que Deus espera à pregação é o arrependimento de pecados. Nada mais tem importância para Deus sem o arrependimento de pecados. Você pode pensar, mas eu sou crente, eu tenho que me arrepender de pecados? João disse, dissermos que não cometemos pecados, fazemos-lo mentiroso. Não é assim, uma vez você tomou banho na piscina, no sangue de Cristo, pronto, agora acabou, pode fazer o que quiser, que já está tudo perdoado, continua fazendo, vai vivendo. Não é assim, não é assim. A partir da piscina, a partir do sangue, começa a santidade. E a santidade tem repugnância pelo pecado. Mas então eu estou perdido, porque depois de crente eu pequei. Se arrependeu? Mudou a atitude porque se arrependeu? Mudou a forma de viver, de fazer, de falar? Se aconteceu, aleluia. Aquele sangue derramado continua tendo efeito na tua vida. Se não fez, tem que se arrepender. Tem que confessar que é pecador. Tem que se entregar a Jesus. Num sentimento de arrependimento. E dizer, eu pequei. Eu quero orar por quem quer se entregar a Jesus. Talvez alguém veio aqui buscar promessas, mas vai sair daqui com a sacola cheia de perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Se crer, se confiar, se acreditar, vai sair daqui cheio de perdão e uma nova criatura. Vamos aplaudir a Deus pela revelação da sua palavra, pelas vidas que Ele alcançou, por nossas vidas que também foram alcançadas de alguma forma. O Senhor seja sempre glorificado, Deus. Pertence a Ti a honra, a glória.